Bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez no programa Manhã Viva. A história que vamos ouvir falar hoje será muito especial, do casal Carlos e Zita da Áustria. O seu amor transcendeu não apenas os limites do tempo, mas também os desafios da política e da guerra, mostrando-nos que a fé e o amor verdadeiro podem iluminar até os dias mais sombrios. Este casal, cujos valores cristãos foram a base da sua união, é um exemplo como a espiritualidade pode moldar a vida familiar e social. À medida que nos aprofundarmos na sua história, vamos descobrir como seus princípios e virtudes tornaram eles figuras tão significativas para a história da Europa e da Igreja. E essa conversa toda será com o padre João Vergamota, que é do Patriarcado de Lisboa, da Paróquia Santa Joana Princesa. E como é habitual, nós fazemos sempre a nossa oração no início do programa. E hoje ele que vai conduzir a nossa oração. Muito obrigado. Por nada. Então vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, o senhor vai me esperar só um pouquinho. Sim, vou convidar o senhor para a nossa sala de estar, porque nós vamos ter agora a nossa rubrica de culinária. A Ruth vai estar aqui com a gente. Uma receita que também serve para o nosso pequeno almoço, para a nossa manhã de hoje. Muito bem, então está comigo novamente a Ruth para a nossa rubrica de culinária. Ela costuma partilhar algumas receitas nas suas redes sociais, não é mesmo, Ruth? Seja bem-vinda mais uma vez. E o que hoje vamos aprender? Qual vai ser a receita do dia? Umas panquecas bem fofinhas e doces. São docinhas, é muito bom para o pequeno almoço. Sim. Muita gente confunde um bocadinho as panquecas com os crepes. As panquecas são sempre assim um bocadinho mais grossinhas e os crepes são muito mais fininhos. Entendi. Mas as massas são similares? As massas não, são diferentes. Normalmente as panquecas levam sempre fermento para crescerem e os crepes normalmente não levam. Entendi. Então, hoje o que vai ser utilizado para essa panqueca? Então, temos a farinha, açúcar, ovos, leite, manteiga derretida e fermento. Certo. Então, já vamos começar o preparo? Exatamente, sim. Vamos começar aqui primeiro pelos secos. Vamos começar a misturar. Começamos aqui pela farinha. Vamos por aqui então, o fermento. Certo. Vamos dar aqui uma mexidinha para incorporar todos os ingredientes. Ok. Agora vamos então aqui adicionar o açúcar. Pronto. Todos os secos. Eu gosto de pôr logo sim. os secos. E pronto. Quem quiser substituir por açúcar mascavado também pode? Sim, pode. Sim. Ou pode até, pode não colocar. Depois pode abusar, pode pôr um topping assim um bocadinho mais doce, ou pode então não. Pronto. Para quem precisa evitar o açúcar. Sim, pode então aqui reduzir. Pronto, temos então aqui os secos, já os temos, e agora vamos aqui. Eu gosto de separar as claras das gemas, e então vamos aqui. Sim. Separar aqui. Vamos aqui deixar deste lado. E vamos aqui. Que vamos bater as claras em castelo, que é para depois as panquecas ficarem assim, bem fofinhas e gordinhas. Okay. São 2 ovos, sim, né? São 2 ovos. Para você cozinhar uma terapia? Sim, é. Então, aqui vamos então guardar as claras para batermos então depois em castelo. Que não vai se utilizar as claras? Não, vamos usar, sim. Tá Só bem. que vai ser no fim é que vamos bater as claras e juntamos depois ao preparado todo. Certo. E agora vamos aqui então juntar o leite aqui com as gemas.
aqui a bater as gemas. Agora vamos adicionando o leite. Os leites também, este é leite natural, mas quem gostar de leite de amêndoa e tudo isso pode trocar. E mesmo as farinhas exatamente igual, pode pôr farinha de aveia. Às vezes também quando tenho banana assim madura em casa, também aproveito para... Sim, eu gosto de panqueca assim, com farinha de aveia, banana. Estamos lá assim, a banana já fica madura e quanto mais madura melhor é para as panquecas. Neste caso pode não colocar o açúcar e pode colocar a banana que assim já vai dar o açúcar já tem o doce natural. Exatamente. Pronto, vamos pôr aqui a manteiga. E são assim rápidos de fazer. É bem rapidinho. Ficamos com um pequeno almoço diferente, ou mesmo para um lanche, para um snack para levar para o trabalho. Sou suspeita. Lá em casa gosto muito. E até os pequeninos gostam de ajudar nestas tarefas. É bom. Também essas coisas rápidas são sempre oportunas para ensinar os pequenos. Sim, né? sim. Vamos aqui para... Quer alguma ajuda para mim? Quiser? Obrigada. Sim. É Aí só você fala quando é para eu despejar. Ah, é? Ok. Pronto. Vamos pôr aqui o resto, ou se quiser com muito. É misturando assim aos pouquinhos. Sim, é melhor para ficar para não ganhar muitos, para não ganhar também muitos grumos depois na massa. Ela agora vai ficar assim uma massa mais pesada, mais espessa, mas depois quando pusermos as claras ela vai ficar a massa mais soltinha. E a gente vai fazer aqui mesmo Vamos fazer aqui estúdio, mesmo, né? Vai ficar aqui o cheirinho. A parte, esse dia, um dia que todo mundo gosta aqui de provar. para provar assim, as receitas. Ok, agora vamos então aqui passar para ter as claras. Agora vamos fazer aqui um bocadinho de barulho. Agora vai ser o barulhinho. Agora vamos fazer um bocadinho de barulho. Muito bem, tem que ficar até ficar mesmo a espuminha para clara. Exato. Isto. Então aqui. Isto por aqui. E agora vamos só... Agora aqui temos de ter algum cuidado quando colocamos as claras. Certo. Não mexer muito, que é para elas não perderem o oxigênio, está bem? Entendi. É só mesmo envolver. E depois disso? E depois disso vamos deixar repousar 15 minutos, chama assim, que é para o fermento ativar. Que é para elas depois crescerem. Então dá uma misturada assim de leve. É só basicamente, mesmo misturar, sem grandes batidas, porque depois aqui as claras tivemos... Olha, não tem problema. Mexeu. Como nós estivemos a bater, depois eles perdem oxigênio e depois não fica fofinha a massa. Isto tanto vai como nas panquecas, como vai quando fazemos um bolo. Certo. Então, depois disso, é só deixar descansar por 15 minutos. Então, posso te deixar agora? Sim. Então, vou deixar um pouquinho a Ruth aqui. A gente vai voltar com ela, até para experimentar, né, a receita, porque ali na sala de estar, o senhor padre está me esperar. Então, vamos voltar para o nosso tema de hoje. Até já. Agora sim, vamos começar a nossa conversa com o padre João Vergamota sobre o casal Carlos e Zita da Áustria. Vamos conversando, acho que dei a fome e a vontade de comer as panquecas, né, padre? Muito bem. Então, para começar, padre, como surgiu essa ligação do senhor com esse casal, se aprofundar na história deles? Foi quase uma casualidade, mas foi a seguir a um retiro que fiz cá em Portugal com os padres amigos. E o pregador deu uma sugestão que era preciso, nesta época, voltar sempre à vida dos santos, como um exemplo que nós precisamos para nos animar na vida cristã.
E por acaso cheguei à casa do meu pai, dos meus pais, e tinha um livro do Beato Carlos na sala, que estava lá, portanto, foi uma casualidade, e eu comecei a ler e dei-me conta de que a vida do Beato Carlos resumia em si vários pontos que eu considerava fundamentais para a vida de hoje, como o perdão, a Eucaristia, a procura da paz, a vida matrimonial como caminho de santidade, tanto, e bem a vida de oração e a dimensão política como uma dimensão de serviço. Tudo isto eram pontos que eu considerava essenciais para voltar a sublinhar. E depois comecei a aprofundar e a divulgar, e foi assim que cheguei. Depois, chegando ao Beato Carlos, chegamos à mulher, à Imperatriz Zita, e pronto, e foi assim. Sim, e eu apenas no início tinha falado, né? Carlos e Zita da Áustria. Quem não conhece, ele é um beato da igreja e ela está em processo? Sim, é serva de Deus, tem um processo já introduzido. A sede é na Abadia de Solesmes, em França, a sede do processo. E está a decorrer, só que a Imperatriz Zita morreu com 97 anos e escreveu muito, portanto é preciso estudar muito, mas vai fazendo o seu caminho e cada vez com maior adesão. Há muitas pessoas que se deixam tocar pelo seu exemplo de vida e por isso também está a seguir o seu caminho. Sim, uma vida assim, permeada pelos valores cristãos, mas também foram figuras importantes na história. O senhor poderia contextualizar quem eles foram, onde nasceram? Certo. Bem, o Beato Carlos era sobrinho-neto do Imperador Francisco José da Áustria. Pronto, isso já o colocava no panorama da história, de uma família que de facto não é desconhecida, porque é da família dos imperadores da Áustria e Hungria, e por vários acontecimentos históricos ele acabou por vir a ser o herdeiro do Império Austro-Húngaro e que recebeu, portanto, tornou-se imperador do Império Austro-Húngaro quando faleceu o seu tio-avô Francisco José. E a Imperatriz Zita era da família dos Duques de Parma e, portanto, também de uma família importante no panorama europeu. Portanto, tinham sido reis de Parma e aparentados com muitas famílias importantes, politicamente importantes. E, portanto, este é o seu contexto social. Mas, para além disto, ou também nisto, foram pessoas educadas desde pequenos com uma profunda vida cristã, sempre. E, obviamente, isso ajudou a moldar a sua vida e também a moldar a atitude com que assumiram as suas missões. Porque, no fundo, o Beato Carlos percebia a sua missão ou o facto de ter nascido naquela família, não tanto como uma honra, no sentido de ser uma honra para si próprio, mas como um chamamento a uma missão, a um serviço. Ou seja, se nasci nesta família, foi para servir melhor aqueles que nos são confiados. E foi sempre assim. E a Imperatriz Zita também, portanto, educados desde pequenos para uma atenção aos mais favorecidos, desfavorecidos. A Imperatriz Zita, desde pequena, que todos os domingos à tarde, com as suas irmãs, ia dar roupa aos mais pobres, roupas que elas próprias costuravam e ofereciam. Portanto, educados desde pequenos para uma atenção muito concreta aos que mais sofrem, baseada, obviamente, na sua vida de fé. Portanto, e antes de se conhecerem, como é que era a vida deles ali na juventude, até se eu contar como foi essa história de amor? Bem, o Beato Carlos foi educado como arquiduque da Áustria, em vários colégios católicos, primeiro com os seus pais, depois no colégios católicos, também fez o serviço militar. Tudo o que se esperava de uma formação do arquiduque da Áustria. A Imperatriz Zita também começou com a sua família e depois foi também para um colégio na Alemanha, onde fez a sua educação escolar. De certa forma, eles foram-se conhecendo, porque, isto agora, espero não se perder na genealogia, porque é um bocadinho complicado, mas dizer que uma tia da Imperatriz Zita casou com o avô do Beato Carlos, mas casou já em terceiras núpcias, portanto, era uma avó emprestada do Beato Carlos. Portanto, a tia da Imperatriz Zita era avó emprestada do Beato Carlos. A genealogia realmente... Pronto, ainda mais que na época dos reinados, impérios, assim, um casava com outro de outro império, claro, de outra nação, enfim. Mas continua. No fundo, e já posso introduzir um tema, a mãe da Imperatriz Zita e a tia, portanto, estas duas senhoras que eram irmãs, eram filhas do rei de Portugal, portanto, do rei Dom Miguel. Portanto, a mãe da Imperatriz Zita chamava-se Maria Antónia e uma das irmãs, chamada Teresa, casou com o avô do Beato Carlos. Já, pronto, em terceiras núpcias, por isso não é a avó do Beato Carlos, porque a avó de sangue do Beato Carlos morreu quando ele era novo. Entendi. Portanto, não se conhece. Aliás, eu creio que já morreu quando ele nasceu, a avó já tinha morrido, tenho que ir clarificar. Mas no fundo não a conheceu. A avó que ele conheceu foi a arquiduquesa Teresa de Bragança.
E por isso essa ligação. E há quem diga, e parece que é verdade, que foi esta avó emprestada do Beato Carlos que deu assim uma ajuda a que eles se conhecessem mais e que considerou interessante o seu casamento. Até um bocadinho contra a vontade da mãe da Imperatriz Gita, não tanto por casar com o Beato Carlos, mas por perceber que casando com um homem que podia vir a ser imperador da Áustria, isto podia ser complicado, porque aquela época em que viveram, no princípio do século XX, foi politicamente tão atribulada. Sim. E tantos reis foram mortos, como em Portugal, depois como na Rússia. Enfim, tanta gente, a Imperatriz Sissi foi assassinada. Ou seja, eram cargos complicados de assumir. E por isso a mãe da Imperatriz Gita, ao ver que a filha podia vir a tornar-se Imperatriz da Áustria, acabava por temer um pouco pela vida da própria filha. E pensou, bem, atrás é melhor não. Pronto. Mas a irmã, a Teresa, lá foi ajudando. E obviamente eu creio que é também uma vocação que Deus os juntou, aqueles dois corações, para se acompanharem em matrimónio. E há narrativas de como então se deu essa decisão, sim, o casamento? A tal arquiduquesa Teresa uma vez convidou a Zita e o Carlos para irem passar uns tempos à sua casa. Pronto, e depois tudo se desenrolou e acabaram por ficar noivos e casaram em 1911, no dia 21 de outubro. E nesse dia o Beato Carlos disse à sua mulher uma frase que ficou marcante na sua caminhada. Ele disse: a partir de hoje temos que ser um para o outro um caminho para chegar ao céu. Que lindo. Eu creio que isto resume bem o que é o matrimónio. E depois nas suas alianças, também como um sinal importante, mandaram gravar a oração à Nossa Senhora: à vossa proteção nos acolhemos. Portanto, fazendo o princípio da oração. E não os nomes deles. Não os nomes, a oração. Portanto, para confiar a sua aliança, confiar o seu amor à aliança de Nossa Senhora, ao sim de Nossa Senhora. E também a primeira viagem que fizeram, que depois de casados fizeram uma viagem mais comprida, mas o primeiro destino foi o Santuário de Mariazell, que é o santuário mais importante da Áustria, para se consagrarem a Nossa Senhora. Portanto, todo o seu namoro, o seu casamento, toda a sua vida ficou profundamente marcada pela amizade por Jesus e foi isso que os moldou também. E em quanto tempo de casados ele assumiu o império? Como foi agora, assim, a partir do casamento, essa vida política dele? Eles casaram em 1911 e o Beato Carlos só assumiu o império em 1916. Sim. Mas tendem atenção que em 1914 tinha começado a guerra. A Primeira Guerra. Portanto, a Primeira Guerra de 14 a 18. Ele tornou-se imperador em 16. Portanto, reinou 2 anos e os 2 anos em guerra. Pronto. E tanto em rigor, nunca experimentou a paz enquanto era imperador. Portanto, e quando a guerra começou, era príncipe herdeiro e obviamente também acompanhou as tropas. E há muitas histórias bonitas da forma como ele acompanhava os soldados, como os animava, como os consolava também, como os ajudava materialmente. E a Imperatriz Gita, que não estava nas frentes de batalha, acompanhava os doentes. Ia muitas vezes visitar os soldados feridos, ajudava as suas famílias, os órfãos, as viúvas. Portanto, ela fazia a outra parte do acompanhamento. E, claro, depois, quando se tornaram imperadores, continuaram a fazer a mesma missão. Claro, ele com outra responsabilidade, recebeu um reino em guerra e procurou realizar a paz. Podemos dizer que humanamente talvez não tenha conseguido, porque não ia fazer a paz sozinho, mas que ele quis. Quis fazer a parte dele. Quis fazer, e o Papa Bento XV pediu a todos os governantes que se trabalhassem pela paz. Isto é um facto histórico. Só um é que respondeu. Ou seja, o Papa faz um pedido, uma carta, e ninguém responde. Sim. Ninguém responde. Parece como atualmente, né? Sim, quase a dizer, ninguém responde. Sim. E o Beato Carlos foi o único que lhe respondeu a dizer que sim, vou trabalhar pela paz. E há até um autor francês, que até é curioso porque não era ligado à fé, e bastante mais afastado, Anatole France, que disse que o Beato Carlos foi a única pessoa sensata que surgiu no meio toda aquela guerra e foi o único a quem ninguém deu ouvidos. Porque normalmente os profetas não são ouvidos. É verdade, verdade. Acontece. Pronto. É a voz que brada no deserto, né? Como João Batista. E ele tentou, pronto. Mas com certeza a união deles, a espiritualidade, essa família solidificada em Deus, que foi o sustento para enfrentar esses tempos tão difíceis, porque foi um momento, como o senhor falou, muito conturbado, a geopolítica ali bastante complicada, né? Guerra, revolução,
Revolução Russa. Então, o sustento foi realmente estar em Deus, a família. A Imperatriz Gita sempre o acompanhou, sempre. E recebeu e acolheu mesmo com grandeza essa missão de ser o seu apoio e o seu sustento. Uma presença de conforto, de companhia e, obviamente, companhia na fé. Portanto, rezavam juntos todos os dias, iam à missa todos os dias, sempre. Sempre fazia parte da sua regra de vida, missa diária, oração em conjunto, à noite, também com os filhos, depois foram tendo filhos. Tiveram 8 filhos. Isso que eu ia perguntar, quantos filhos? 8. Mas a filha, a mais nova, já nasceu depois do pai morrer. Quando o Beato Carlos morreu, a sua mulher estava grávida, Zita. Portanto, a última filha já não conheceu o pai. Já não conhecia. Mas com todos os outros que conheceu e que acompanharam, viveram sempre uma vida profunda de oração em casa. Oração e caridade são sempre os pilares fundamentais que nunca deixaram de viver. Foi assim. Sim, e um casal que nos inspira até os dias de hoje, porque às vezes a gente olha a vida dos santos, dos beatos, e acha que são exemplos muito distantes da nossa realidade, mas não são, né? Não são distantes, são bem próximos. Bem próximos não só até no tempo, neste caso. A Imperatriz Gita morreu recentemente, nos anos 80, por isso muita gente a conheceu. Já muita gente a conheceu. O Beato Carlos, enfim, vivos agora, não sei se ainda alguém que o tenha conhecido, mas há os que conheceram os seus filhos e que receberam o seu testemunho. Portanto, há essa proximidade, mas também a proximidade das situações da vida. Porque, porventura, as pessoas podem pensar que os santos não passam dificuldades e aquilo que nós passamos é distante. Não, eles conheceram todas as dificuldades, até a pobreza. Porque mesmo sendo imperadores, quando foram para o exílio, foram verdadeiramente pobres, não tinham o sustento necessário. Tiveram que fugir, tiveram que se exilar. A Imperatriz Gita teve que fugir da guerra, viveu no Canadá, nos Estados Unidos. Quer dizer, provações não faltaram. E traições também. O Beato Carlos teve vários companheiros e amigos, também governantes, que acabaram por o trair de forma muito cruel. Todas estas coisas que nós vivemos, eles passaram. E, portanto, não têm uma experiência distante daquilo que é a nossa vida. Sobre o exílio, a ligação também com Portugal, a gente vai falar melhor no segundo bloco. Mas aí também só uma pergunta, padre. Em que ano ele morreu? O Beato Carlos morreu em 1921. 22, desculpe. 22. Então foi 22, sim. Bem jovem, né? Sim. 1 de abril de 22. Ela que viveu bem viveu mais muitos tempo. anos viúva, sim. Muitos anos. Certo. E é um exemplo, como falamos, para as famílias de hoje, para os leigos, mas também para todos aqueles que exercem algum cargo, né? Claro. Seja na política, seja numa empresa, alguma liderança, alguma responsabilidade de que os valores cristãos podem nos nortear na liderança de pessoas, como sustentar, né? É que muda a visão, porque quando nós consideramos a responsabilidade de um serviço, vivemos de uma maneira. Se consideramos a responsabilidade como um poder, nesse sentido, ou uma afirmação da minha pessoa, tudo muda. Portanto, tudo muda. É isso. É essa visão que a gente busca, né, que os líderes mundiais tenham para que vivam a sua missão como serviço, né? O Papa Francisco também sempre exalta que a política, sendo bem exercida, é um grande ato de caridade. Então, que a vida desses imperadores possam inspirar o mundo de hoje. Mas continuaremos essa boa conversa, essa história de amor, também história geopolítica, também um pouco no próximo bloco. Até já! Estamos de volta. Para quem perdeu o primeiro bloco do programa Manhã Viva, estamos nos aprofundando na vida do beato Carlos e sua esposa Zita, que foram imperadores do antigo Império Austro-Húngaro. Uma história apaixonante que envolveu a Primeira Guerra Mundial, um momento ali conflituoso na geopolítica e a nossa conversa está sendo conduzida, está sendo aqui aprofundada pelo padre João Vergamota, para quem perdeu o primeiro bloco. E também no primeiro bloco nós começamos a nossa rubrica de culinária com a Ruth. E agora a gente vai conferir como está o processo aqui das panquecas, para quem sabe o nosso pequeno almoço de hoje.
Agora sim, com a Ruth Diogo, para ela nos dizer como estão essas panquecas. Vamos degustar daqui a pouco também. Vou chamar o senhor padre para degustar. Agora veio aqui para... Como chama mesmo? O equipamento. A crepeira. É uma crepeira, sim. É uma crepeira, pronto. Uma crepeira, mas estamos fazendo panquecas. Sim, estamos a fazer panquecas, aproveitamos porque a temperatura é sempre mais constante do que no fogão, mas quem não tiver uma crepeira pode fazer no fogão, numa frigideira. Agora vou aproveitar, as panquecas normalmente viram-se quando começam a fazer estas borbulhinhas, é quando já está a altura ideal para as virarmos. Com a concha, você sim. Pegou, colocou aqui. Neste caso, como esta crepeira, se for antiaderente, convém não pôr nada de aço, não é? Senão vai acabar por riscar. E depois é deixá-las crescer, pronto. Elas depois começam a estufar. O calor convém ser constante, porque se baixarmos a temperatura, elas vão acabar por baixar. Certo, certo. Pronto, vamos aqui. Já fiz aqui algumas enquanto vocês estavam na conversa. Adiantar aqui um processo. E pronto, depois ela começa aqui a ficar assim douradinha. Vamos pôr aqui ainda mais uma. Aí depois disso você vai fazer o quê? Depois vamos decorá-las. Vou dar uma sugestão, mas podem decorar ao gosto. Neste caso vamos colocar com morangos e com uma caldinha de chocolate. Sim. Ficar assim bem gostoso. Pronto. Então já dá pra gente decorar com essas Exatamente. aqui. Vamos só aqui. Vou deixar aqui para um lado. Enquanto deixamos aqui. Ui, olha, já me queimei. Cuidado. Aqui. Os pratinhos. Obrigada. Já posso chamar o padre? Sim. O padre se interessou pela receita. Ele estava perguntando aqui alguns detalhes. Se colocava sal na hora de bater as claras. Ele disse que gosta de cozinhar, né, padre? Muito bem. Estava perguntando por quê. Qual a pergunta que o senhor fez? Por que a massa não se espalha? Foi, porque os crepes normalmente se põe na frigideira e espalha. Exato, porque pronto, como as panquecas, a nível da massa é diferente. E aqui que leva fermento, a farinha também tem fermento para ajudar a crescer. Normalmente na massa dos crepes não leva tanto fermento, há quem possa colocar, mas em partida não há necessidade. Então decora para a gente. Exatamente. Pra gente voltar para a nossa sala de estar. Temos muito ainda aqui conversar da vida do Beato Carlos e a sua esposa Zita. Pronto, olha, vou só aqui virar porque entretanto já está com as bolinhas. Pronto, é a altura ideal para virarmos. Vou aproveitar. Todos gostam de aqui os moranguinhos? Eu sim, gosto. Não tem nenhuma restrição. Aqui, pronto. Pode ser com morangos. Sim. Há quem meta também assim com manteiga de amendoim. Eu gosto muito. Pode ser outra fruta também. Outra fruta, sim. Quem desejar. Até mesmo também costumo fazer com maçã cozida, cozo maçã. Depois meto essa maçã cozida e com um bocadinho de mel também fica muito bom. Pronto, vamos aqui pôr assim uma decoração bonita. E agora vamos aqui ao momento. Todos gostam de chocolate, sim, a parte também gosta. Muito. Vamos aqui agora. Acho que já esfriou um pouquinho da calda. Não tem problema, vai dar. Vamos deixar aqui. Ele vai. Ele vai, porque o ideal é estar um pouquinho mais mole. Mais mas, gente, aqui, gravação é assim mesmo. Mas pronto, fica aqui com um apontamento. Sim, que o chocolate podem derreter assim no micro-ondas e podem pôr com um bocadinho de manteiga ou com um bocadinho de mel para ser mais fácil. Pronto, aqui como, entretanto, já colheu aqui um bocadinho, pronto. Não fica... Fica o sabor, lá está lá. Então vamos lá. Aqui. Oi. Isso. Aqui para sim, pode. Obrigado. Aproveito. É para provar? É para provar, pode provar mesmo, padre. Tudo de verdade aqui. Só não sei se vai dar tempo de comer tudo. Fica depois para... Muito bom, Ruth. Massa fofinha, leve. Está fofinha? Uhum. Pronto.
A gente vai voltar a comer depois do trabalho. Ou depois do trabalho, depois da entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Então, muito prazer, Ruth, mais uma vez. Muito gosto de te receber. Obrigada, com essas dicas práticas, rápidas, para a gente fazer no nosso dia a dia. A gente vai voltar já para a nossa sala de estar, continuar a nossa boa conversa com o padre João Vergamota. Acabamos de experimentar as panquecas, estavam boas, padre? Estão ótimas. O senhor estava até falando que tem também panquecas austríacas que são bem tradicionais. Sim, há uma panqueca austríaca chamada Kaiserschmarrn, que é uma espécie destas panquecas, de outra forma de cozinhar, e por isso também desafio, se quiserem, para ligar a esta história, de experimentar essa receita, que é ótima. Ligar a história do casal do Beato Carlos, sim, a Imperatriz Zita. Há uma lenda que esta receita destas panquecas austríacas surgiu num passeio que o tio-avô do Beato Carlos estava a fazer e que não tinha mais nada para comer, e alguém arranjou essa receita. Ah, muito bem, interessante. Então, padre, voltando à história deles, estavam naquele contexto geopolítico desafiador, guerra, tantos outros fatores. E aí, como se deu a vinda deles para Portugal, o exílio? Como foi esse momento na história deles? Portanto, a seguir ao fim da guerra e à dissolução do Império Austro-Húngaro, o Beato Carlos e a família foram para a Suíça, foi o primeiro lugar. Mas ele não desistiu de voltar às suas terras. Sim. Não tanto pela terra em si, mas pelas pessoas. E, percebendo que na Áustria não seria possível, tentou recuperar o trono da Hungria. Mas sempre com este sentido, eu creio que é bom sublinhar, que não é para recuperar o poder no sentido das regalias, daquilo que, às vezes, com pouca profundidade nós podemos analisar. É no sentido de querer voltar a servir aqueles que me foram entregues por Deus. Ou seja, quase como proteger a família. Ou seja, que diria um pai que está no exílio e tem os filhos noutro país? Esse pai quer voltar a estar com os seus filhos, para os proteger, para os cuidar. Portanto, é esse como o manter sentido. A identidade também ali do seu povo. Claro, né? Ou seja, era quase que poderia ser sentido como um abandono. Que as pessoas estão ali a necessitar e ele foi embora. Não, eu quero voltar. Mas voltar nesse sentido. Pronto, não correu bem esse regresso. Houve aí até uma história de traição grande e acabaram por ser presos. Portanto, por ordem do antigo amigo, acabou por ser preso. Ele é a Imperatriz Zita. E os filhos ficaram na Suíça. Portanto, isto é bom ver isso. Eles foram porque pensavam que tudo ia correr como estava planeado e os filhos viriam passado poucas semanas. Foram presos e então os países que ganharam a guerra decidiram pô-los mais longe, num sítio muito mais longe, para não haver esse perigo, vamos dizer assim, entre aspas, de poderem voltar. E então decidiram que o seu exílio seria na Madeira. Também pela ligação, a Inglaterra teve um papel importante nessa decisão e como a Ilha da Madeira estava muito ligada também à Inglaterra, enfim, por várias razões históricas, sim, então decidiram enviá-los para a Madeira e aí ele chegou em novembro de 1921. Foi assim. Certo. Então, para a Madeira foi só o casal? Foi só o casal. E os filhos continuaram na Suíça. Mais tarde, como um dos filhos ficou com uma apendicite, a Imperatriz Zita conseguiu, a muito custo, não foi fácil, ter autorização para ir à Suíça para visitar o filho. E depois, quando visitou, trouxe os filhos e depois acabaram por vir todos com a mãe da Imperatriz Zita. Mas só em janeiro. Portanto, tiveram vários meses sem os filhos. Então, de 1921... A janeiro de 22... A janeiro de 22... Tiveram sem os filhos. E muitos deles pequeninos mesmo. Sim. Aí conseguiu depois finalmente reunir toda a família. Sim, a família. Há umas fotografias muito bonitas do Beato Carlos, que subiu para o barco e vem com um dos filhos ao colo. É muito bonito ver, porque ele estava mesmo com saudades. É impressionante. Que bonito. E nesse tempo, como foi a vida deles? Foi nesse tempo também, como o senhor falou no bloco anterior, que eles experimentaram a pobreza, sim, e diversas limitações? Sim, eles tinham trazido alguns bens para sustentar. No princípio ficaram numa casa de um hotel ali no Funchal, mas o dinheiro acabou e então foram para uma casa que lhes emprestaram no monte, no Funchal. E a casa era boa, é preciso dizer isso. Às vezes, numa outra história, dizem que a casa não tinha condições. A casa tinha condições, só que era uma casa usada para o verão. E o monte, para quem conhece, e convido todos a poder peregrinar ao monte, o monte é um sítio belíssimo na Ilha da Madeira, eu conheci, mas no inverno é muito úmido, é frio, sim, e, portanto, a casa
não estava preparada para aquele inverno, porque não era usada para isso. A questão é essa. A casa não era usada para viver no inverno. Era uma casa de veraneio. E uma casa boa. Só que, obviamente, não tinham o dinheiro para todos os aquecimentos, até para a comida, às vezes, faltava. E há uma carta que mandou uma senhora que os acompanhava, uma carta que mandou às escondidas à família, a dizer as condições em que eles se encontravam, mas eles por si mesmos não se queixavam. E então ela diz que manda uma carta às escondidas dos imperadores, à família, a dizer as más condições em que viviam. E pronto, e era assim. Mas aí eles deviam estar ricos, digamos assim, por ter a união familiar, né? Conseguirem reunir a família. Isso novamente nunca, o bem maior. Nunca perdeu, no fundo, o sentido profundo da vida e das coisas mais importantes. Depois o resto, claro que é importante, mas não era o mais importante. Sim. O mais importante é a sua fidelidade, a sua amizade a Jesus e a união da família. Depois o resto vai-se arranjando. Pronto. Sim, muito lindo. E ele veio a falecer no ano de 22, em abril. E como foi o contexto? Do que ele morreu? Foi com uma doença pulmonar, com uma pneumonia, que parece que apanhou frio numa ida ao Funchal. Também se parece, não posso dizer com absoluta certeza, que já não gozava de toda a saúde. Sim. Porque também, quer dizer, nós sabemos como as dificuldades da vida às vezes também afetam a saúde. Sim. Portanto, todos aqueles anos de guerra, o exílio, etc., vai enfraquecendo um bocadinho. E pronto, apanhou uma pneumonia e ficou muito mal. Portanto, e pronto, lá vieram os médicos, eles nem tinham dinheiro propriamente para pagar aos médicos. E pagavam com coisas que tinham, às vezes com ainda alguns bens. Há um relógio que a Imperatriz Gita ofereceu ao médico que tratou o Beato Carlos. Hoje em dia está no museu no Funchal e que a família ofereceu. Mas como uma forma de pagamento, não tinham propriamente mais nada. E pronto, nessa situação de doença acabou por não se conseguir fazer mais nada. Mas importante, mais profundamente do que estas circunstâncias, é perceber que, já bastante doente, ele pediu que o Santíssimo Sacramento fosse exposto no seu quarto. Que lindo. E o bispo deu-lhe essa autorização e, portanto, tinha o Santíssimo exposto para estar sempre diante de Jesus a rezar. E as suas últimas palavras foram: faça-se a vossa vontade, Jesus. Portanto, foi assim que partiu. E também há registros das suas últimas palavras para a esposa? Sim. Ele disse: amo-te infinitamente e havemos de nos encontrar no coração de Jesus. Porque, no fundo, o coração de Jesus é o que nos une. E como esse coração de Jesus se manifesta na Eucaristia, que é o sacramento do amor, portanto, isso é bom sublinhar, então a Imperatriz Gita sempre percebeu que era na Eucaristia, nesse encontro com o amor de Deus, que ela podia encontrar o seu esposo. Porque é aí que todos nos encontramos, portanto, porque é o amor de Deus que nos une. E então nós encontramos no amor de Deus. E esse amor de Deus manifesta-se de forma sublime na Eucaristia, por isso todos nos encontramos na Eucaristia. Aliás, como é hoje, nós dizemos com os anjos, com os santos, estamos ali todos unidos em Jesus. E um casal que compreendeu que, primeiro de tudo, é esse amor a Deus, essa experiência com Deus, claro, que vai levar o amor ao outro. Claro, e um grande ensinamento para as famílias, para os casais, porque muitas separações, muitas discussões, muitas situações acontecem porque não há esse olhar de primeiro para Deus, para daí brotar o amor e toda a doação pelo outro. É que Deus não é concorrente, porque às vezes nós podemos achar ou eu ou Deus. Não, é que somos os dois. Porque somos fundamentais. Portanto, e no casal, o amor de Deus é fundamental para poder sustentar também o seu amor. Ou seja, o amor a Deus do Beato Carlos nunca significa, como nunca significa em nenhum casal, em princípio, num casal cristão, não significa nunca desprezar o outro. Claro. Significa amá-lo ainda mais. Porque é amá-lo com uma exigência maior. Amá-lo com uma entrega mais fiel. Portanto, amá-lo ao jeito de Deus. E por isso nunca toda a gente beneficia dessa... Claro, Deus é a fonte, é a fonte. Se Deus está em primeiro lugar, e às vezes costumo dizer que não conheço ninguém que se queixe de ter alguém ao lado para quem Deus é o primeiro. Normalmente não se queixam, porque quando Deus é o primeiro para a vida de quem está ao meu lado, eu normalmente vou ser bem tratado. Sim, com certeza. Isso é ensinamento-chave, porque não se colocar toda a expectativa na outra pessoa, porque Deus é que vai saciar completamente o nosso coração, para que assim a gente possa amar e servir o outro. Claro. É isso mesmo. Depois da morte do seu esposo, o que aconteceu com a Imperatriz? Bem, pois a vida foi... Bem, passado em maio saiu da Madeira, já, com os 7 filhos, e grávida da sua filha, a 8ª, e foram para a Espanha.
Ficaram a ver um tempo em Espanha. Um tempo em Madrid, acolhidos pelo rei de Espanha, e depois numa terra no País Basco. E daí passaram para a Bélgica. E quando começou a Segunda Guerra, que, enfim, representou também para a família Habsburgo uma grande perseguição, porque o partido nazi na Alemanha queria dominar a família imperial da Áustria, e então chegaram a bombardear um castelo onde eles viviam, tiveram que fugir, e fugiram por Portugal em direção aos Estados Unidos e ao Canadá, onde a Imperatriz Gita viveu até ao fim da guerra. Dedicada, isto também é preciso referir, dedicada a recolher fundos para ajudar a Áustria. E sempre defender a Áustria, porque muitos acabaram até por pensar que a Áustria devia desaparecer a seguir à Segunda Guerra. E ela sempre batalhou pela identidade cultural e profunda da Áustria para que se continuasse como um país. E isto é importante em termos religiosos, porquê? Para perceber que, mesmo tendo sido exilada da Áustria e mesmo não tendo recebido sempre todo o carinho e amor que talvez seria de esperar por parte dos governos da Áustria, a Imperatriz Gita nunca tomou isso como um princípio de rejeição. Ou seja, aconteça o que acontecer, eles são a minha família, sim, eles são os filhos que me foram dados. Que bonito. E eu vou sempre tratar deles, sempre. Independentemente do bem que me fazem ou não. Vou cuidar sempre deles. E por isso dedicou-se na Áustria a recolher bens, mas também com alguma influência política. E isso não é de desprezar, porque ela, obviamente com a importância histórica e política que tinha, reunia várias pessoas de alto nível político para defender as pessoas perseguidas na guerra e todos os austríacos. E por isso a Imperatriz Gita teve um papel fundamental na reconstrução da Europa e da paz. Ela e depois o filho. Também educou os filhos, principalmente o mais velho, com a mesma missão do pai. A missão de construir a paz e de unir as pessoas na fé e no amor a Cristo. Portanto, a guerra acabou, voltou para a Europa e acabou por viver para a Suíça. Isso foi a pergunta, porque passou Espanha, Canadá, Estados Unidos e depois... Foi Espanha, Bélgica, depois Estados Unidos, Canadá e outra vez os Estados Unidos e depois para a Suíça, onde viveu o resto da sua vida numa casa de religiosas. Era um lar de pessoas mais velhas que ela pediu para ser lá acolhida, porque a Imperatriz Gita também teve sempre um desejo até de se poder consagrar a Deus, já na sua viuvez, e tentou até, ou pensou, ser beneditina. Porque a avó dela, a viúva do rei Dom Miguel, depois de viúva foi para religiosa também, e ela tinha o exemplo da avó, tinha 3 irmãs religiosas em Solesmes, primas e tias, portanto tinha muitas religiosas à volta. E ela pensou, mas depois por várias circunstâncias, também aconselhada pelos filhos, acabou por não ir, mas passava sempre algumas temporadas na abadia de Solesmes, na abadia de Santa Cecília, com uma permissão especial das irmãs e do abade de Solesmes para passar alguns meses na clausura e fazia uma vida igual à das irmãs, igual. E por isso vivia quase toda a sua viuvez, foi uma vida de retiro, mas obviamente não uma vida aliada, que é uma coisa diferente. Retirada, mas sempre com atenção à família e atenção à própria Áustria. Portanto, sempre escrevia cartas para pedir coisas que eram necessárias para continuar a sua missão de paz e de construção. E para a Áustria ela chegou a voltar? Ou seja, ela chegou a voltar já quase no fim da vida, porque havia uma lei que bania a presença da família na Áustria e que durou dezenas de anos. Mas depois de uma permissão especial ela pôde voltar à Áustria e, ao contrário do que se esperava, foi uma apoteose. Uma apoteose das pessoas. Ela deu uma entrevista à televisão que foi o que desbloqueou alguns mitos que existiam. Porque quando as pessoas são exiladas vão-se construindo histórias que nem sempre correspondem à verdade. E por isso podia existir, assim, na cultura geral da Áustria, uma ideia negativa da Imperatriz Gita. E essa entrevista mudou radicalmente e os austríacos receberam-na como uma verdadeira mãe. E foi impressionante. Ela foi à missa à catedral, foi assim uma apoteose, foi uma reconciliação. Sim. E como já falamos, hoje ele é beato e o processo dela está em andamento. O processo está em andamento. Quando sim. ele foi beatificado? Ele foi beatificado em 2004. 2004. Então foi por São João Paulo II. São João Paulo II, que deve o seu nome ao Beato Carlos. Isso é bom relembrar, porque o pai do Papa João Paulo II era militar do Império Austro-Húngaro, porque Cracóvia fazia parte do Império naquela época. E isto contou o Papa à própria Imperatriz Gita.
E é um dos netos que me contou a mim diretamente que estava nessa visita, porque o Papa contou à Imperatriz Gita que o seu nome se devia ao Imperador Carlos, porque o pai dele, ao conhecer o Beato Carlos, tinha ficado tão impressionado com aquela pessoa que pensou: o meu filho vai se chamar Carol para homenagear o Imperador. Embora o pai do Papa seja Carol também, mas a razão pela qual se chama Carol não é para ter o mesmo nome do pai, mas para ter o nome do Imperador. Sim. As histórias dos santos vão se entrelaçando, né? Se cruzam. E os restos mortais do Beato está lá no Santuário do Monte, no Funchal. Tive a oportunidade de conhecer, de também rezar lá diante do túmulo dele. E os restos mortais da Imperatriz, onde estão? Estão na cripta da Igreja dos Capuchinhos, em Viena. Que no fundo então, é a cripta dos imperadores da Áustria. Sim. No fundo, voltou para ele é o único que não está. Pronto, é sempre um tema delicado, mas ele sempre ficou na Madeira, onde foi acolhido e onde morreu. A Imperatriz Gita foi então sepultada, foi a última imperatriz. Pronto, fechou o ciclo a ser sepultada nessa igreja de Viena, a Igreja dos Capuchinhos. Mas os seus corações, porque os corações foram retirados, os seus corações estão juntos numa abadia na Suíça. Mesmo? Olha, que bonito. Na abadia na Suíça estão lá os corações dos dois juntos, como um relicário. Que interessante, que bonito. E com certeza a vida deles, assim, como nós já falamos bastante, é muito, muito inspiradora para a igreja nos dias de hoje, para os casais nos dias de hoje. E o processo dela está na fase diocesana? Ela sim. Ainda não foi para a fase romana? Não, ainda está na fase diocesana. Ainda há alguns anos para ler as cartas e traduzir tudo. Que ela escrevia tanto para tanta gente. Entendi. Que, pronto, e como viveu tantos anos, vai demorar um bocadinho, mas vale a pena. E enquanto se espera esse possível dia, que assim esperamos, o seu testemunho pode continuar a inspirar. E isso é, talvez agora, nesta fase, o mais importante. E ainda há familiares deles em Portugal? Sim. Cá no continente ou lá na Madeira? Não, cá. Os Duques de Bragança, o Sr. Dom Duarte, que muitos conhecem, a Sra. Isabel. Estava esquecendo a genealogia. Pois, o pai do Sr. Dom Duarte era primo direito da Imperatriz Gita. São muito próximos mesmo, muito próximos. E outros primos do Sr. Dom Duarte, há muita gente aqui, enfim, alguns familiares em Portugal, sim. E padre, como a gente faz, então, para, além de conhecer mais a história deles, rezar pela canonização do Beato, rezar pela beatificação da Imperatriz, como se aproximar mais deles? Sim, rezar, aproximar e ler alguns livros. Eu não sei não sei se pode fazer publicidade, mas há vários livros escritos sobre o casal. Há um livro editado pela Lucerna chamado Carlos e Zita de Habsburgo, escrito pela Elisabeth Montfort, que é uma senhora francesa muito dedicada a estas causas, e é um livro belíssimo que recomendo vivamente. O Padre Ricardo Figueiredo, da nossa Diocese de Lisboa, também fez um livro sobre o Beato Carlos, que também recomendo. Ele escreve sobre vários. Sim, são todos bons, mas neste caso recomendo este. Sim. E também o Sr. Bispo do Funchal, já emérito Dom Teodoro, escreveu um livro editado pela Aleteia sobre o Beato Carlos. E por isso são assim 3 livros. E o senhor tem um também? Eu também tenho um, mas isso é mais para crianças. Mas é interessante. O Santo Rei, para começar, para as crianças, sim. Interessante. O Santo Rei, o nome que o senhor deu para o livro ou como ele era chamado? É o nome que dei ao livro porque na Madeira era assim que as pessoas lhe chamavam. Que bonito. Porque o próprio povo madeirense foi o primeiro a beatificar, a canonizar o Beato Carlos. Porque as pessoas viam a sua vida de oração e de caridade e disseram: é o Santo Rei. Muito assim. Bem, padre. Muito obrigada. Já chegamos ao fim do nosso programa. Uma história belíssima, inspiradora. E vale a pena a gente se aprofundar e ter esse casal como referência para as nossas famílias, não é mesmo, padre? Mesmo. Então, muito obrigada. Volte sempre. Obrigado. E você que nos acompanhou até agora, continue a acompanhar também a nossa programação e até uma próxima. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.